Vamos continuar, então, essa noite de hoje, com a reflexão sobre o tema "É necessário ele crescer e eu diminuir". Isso nos lembra uma parte do Evangelho em que João Batista, após ser perguntado sobre o que ele achava da situação em que Jesus estava a batizar e pessoas estavam a ir até Jesus, quando João Batista já fazia isso antes, e as pessoas iam até João Batista. Então perguntaram a João Batista o que é que ele achava disso, porque em uma intenção, em um sentimento um tanto de rivalidade, que muitas vezes ocorre conosco. Então, João Batista respondeu algo que marcou no Evangelho, foi registrado, dizendo que é necessário ele crescer, era necessário Jesus crescer e ele, João Batista, diminuir. E vamos refletir então um pouco hoje sobre essa frase, o significado disso que tem no Evangelho, também um pouco, de um modo geral, sobre João Batista. Quem foi João Batista? Vamos iniciar essa reflexão de hoje sobre João Batista a lembrar que no Antigo Testamento tem-se a referência ao profeta Elias. Teria vivido uma estimativa ali cerca de 1000 anos antes de Jesus, um pouco menos, alguma estimativa nesse sentido. E lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, e em diante, vai se falar desse profeta Elias e que ele teria previsto uma grande seca na região de Israel naquela época. Também demonstra sempre lá nesse texto do Antigo Testamento que ele constantemente se comunicava com quem referia com Deus. Ele tinha uma mediunidade, se comunicava com, provavelmente, o Espírito que lhe orientava. E naquela época, o entendimento era que a comunicação com algum espírito era a comunicação com Deus. Então, eles acreditavam muito na multiplicidade dos deuses. Por causa disso, muitos espíritos se comunicavam, então atribuíam que eram deuses. E mesmo os monoteístas, que acreditavam só em Deus, como era o caso de Elias, às vezes acreditava que estava a se comunicar com Deus. Eram espíritos evoluídos que orientavam naturalmente e acabavam por atribuir essa designação de Deus, que o Espiritismo esclarece que não é. Mas tinha uma mediunidade e se comunicava constantemente. E nessa missão que ele teve, Elias, naquela época, tanto tempo, comenta que ele previu, né, que uma viúva que estava ali a auxiliar, que ele estava precisando de alimento, e uma viúva que estava a auxiliar ele, que tinha muito pouca farinha e pouco azeite, ele pediu auxílio, e ela explicou que ela tinha muito pouco, ia comer naquele dia, e nos próximos dias não sabia se iria ter para ela e para o filho dela. E Elias teria dito que não iria faltar a farinha e o azeite, e assim não faltou, conforme consta lá no Antigo Testamento. Que, de fato, o Espiritismo esclarece esses fenômenos da materialização, do transporte através do ectoplasma, que o próprio Charles Richer, que foi um Nobel de Medicina, estudou. Percebeu-se que é possível ser emanada determinadas substâncias dos médiuns, e isso permite uma diversidade de ações por parte dos espíritos evoluídos. Enfim. E vai falar também nesse Antigo Testamento que ele auxiliou o filho dessa viúva, que estava numa situação de aparente morte, e ele auxiliou esse filho. Então, e no final vai contar lá, no Antigo Testamento, que ele fez um desafio com os sacerdotes que seguiam um outro deus, o Baal, à época. E lá, ele teria, então, feito um desafio, no sentido de que iriam colocar oferendas. Naquela época, acreditava-se muito que, para agradar a Deus,
seria preciso oferendas. Coisas que nós, humanos, precisamos, achava que Deus ia precisar colocar um carneiro, um alimento, bebidas, coisas que Deus iria precisar daquilo. Claro, nós acabamos por medir, não é? Muitas vezes, coisas que não entendemos muito bem com a nossa régua. Então, nós precisamos, acabamos de pensar, Deus precisa. Mas já o Espiritismo veio esclarecer Jesus, e naturalmente o Espiritismo veio complementar, que o importante é o reino de Deus, a parte interna, não é? Em todos nós. Deus, o que é que Deus quer que nós façamos? Que auxiliemos o próximo, como fez o bom samaritano na parábola que Jesus nos trouxe. Então, isso é a essência. Essas aparências, oferendas, não têm nenhum agrado a Deus. O que agrada a Deus é sermos coparticipantes na obra dele, fazermos o bem, nos empenharmos no bem. Mas, então, ele fez o desafio naquela época, no contexto da época, que colocou um carneiro em uma madeira para fazer uma fogueira e em outro, igualmente, do outro lado. E disse que eles iriam rezar, no caso o Elias, porque ele acreditava em um único Deus, e o desafio era esse. Ele dizia que o Deus dele ia fazer aquela fogueira acender. Enquanto colocou esse desafio para os outros, pedirem ao Deus deles, o Baal, que acendesse aquela fogueira. E conta-se, então, que Elias ganhou esse desafio. A fogueira dele foi a que acendeu. No entanto, Elias não ficou satisfeito. De fato, todos se surpreenderam com aquela situação. É possível, a partir de efeitos físicos, que a espiritualidade, a partir do ectoplasma liberado por um médium, e Elias era um médium, pudesse fazer efeitos físicos, como fogo e etc. E surpreendeu aquele outro grupo, e ficaram realmente admirados, né? Então, realmente, um Deus único existe. Mas Elias, que não é um espírito perfeito, não era, porque sabemos que o único espírito que veio à Terra perfeito até hoje foi Jesus, que é o mais perfeito que conhecemos. Então, Elias quis matar aqueles outros sacerdotes. E assim determinou, e todos aqueles outros sacerdotes que seguiam o Deus Baal foram mortos. E nisso, vamos então avançar, porque tem uma previsão também no Antigo Testamento que Elias iria voltar. Vai dizer lá, em Malaquias, capítulo 4, eis que eu lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, antes de vir o Senhor, como já sabemos, foi Jesus que veio. Teve várias previsões antes da vinda de Jesus no Antigo Testamento. E dentre as previsões que viria, né, o Senhor, viria Elias antes. Então, de fato, como vamos ver aqui nessa reflexão de hoje, e o Espiritismo nos explica, existe a reencarnação. Porque uma reencarnação, 100 anos ou mais, é muito pouco para nós desenvolvermos todas as nossas virtudes. E se tivermos em conta que tem, né, espíritos que vêm, reencarnam e ficam muito pouco tempo no corpo, muitas vezes desencarnam ainda crianças. Então, como numa vida tão curta é possível viver e se desenvolver as virtudes? Então, como Jesus já havia adiantado, e o Espiritismo vem detalhar, nós estamos nesse percurso que Deus nos concede pela sua misericórdia infinito. Não importa o erro que nós cometamos, nós sempre vamos ter a oportunidade de fazer o bem e superar os nossos equívocos com o bem. Ficamos responsáveis por aqueles males que cometemos. Mas o bem que fazemos diminui o efeito do nosso mal e nos auxilia na evolução a sermos mais felizes. Então, tem essa previsão lá no Antigo Testamento. Quando vamos para o Testamento, para o Novo Evangelho, os Evangelhos do Novo Testamento, particularmente de Mateus, que vai falar justamente da época de Jesus, eles perguntaram
a Jesus, está lá no capítulo 17 de Mateus. Por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Ou seja, os escribas da época que conheciam o Antigo Testamento, quase que decorado, tudo que estava previsto ali, ou quase tudo, eles sabiam dessa previsão que Elias vinha antes de Jesus. Então eles perguntavam aos discípulos de Jesus, por que eles dizem que Elias precisa vir primeiro? Porque eles sabiam, eles eram discípulos e Jesus era o Senhor, o prometido. Então, Elias não tem que vir antes? Que eram os argumentos dos fariseus, contestavam os escribas, contestavam Jesus. Ele não é o previsto, porque primeiro tem que vir Elias, não veio Elias. Mas aí, responde Jesus, digo-vos que, por um lado, ele vem e restaurará todas as coisas. Ou seja, disse que Elias iria vir e restaurar todas as coisas. Mas ele complementa e diz, digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Ou seja, aí complementa no próprio evangelho aqui de Mateus, então os discípulos entenderam que eles tinham falado a respeito de João Batista. Então, no próprio evangelho de Jesus, está previsto ali a reencarnação. Em outro momento também, quando está em diálogo com Nicodemos, Jesus vai falar também que é preciso, para alcançar o reino de Deus, é preciso nascer de novo. É preciso muita experiência, muito desenvolvimento do conhecimento, dos sentimentos, para alcançarmos o reino de Deus, que vai se desenvolvendo dentro de cada um de nós. Então, vamos lembrar aqui também que, embora João Batista fosse a reencarnação de Elias, quando perguntaram a ele, está lá no Evangelho de João, perguntaram ao próprio João Batista, tu és Elias? E ele diz, não sou. Ele não sabia que era. Por quê? Porque uma das características da reencarnação é que nós esquecemos toda a nossa jornada anterior, com o objetivo de nos auxiliar. Nós não nos lembrarmos o mal que fizemos aos nossos pais, aos nossos irmãos, a outra pessoa na reencarnação anterior, que iríamos nos sentir humilhados por lembrar aquilo que fizemos ao outro. Ou, ao contrário, lembrar o que o outro fez a nós, iria ali despertar o sentimento de ódio, de raiva, por lembrar tão claramente aquilo que os nossos pais ou os nossos irmãos nos fizeram. Então, esse esquecimento vem como um auxílio para nos auxiliar a desenvolver essas virtudes sem ficar tão apegado aos acontecimentos anteriores. Que posteriormente, com o tempo, quando desencarnarmos, vamos nos lembrando de tudo que passou nas nossas jornadas. Além do orgulho, que muitas vezes podemos, em reencarnações anteriores, ter tido um determinado status social na humanidade, e essa lembrança poderia nos estimular o nosso defeito do orgulho, de nos lembrarmos, fomos aquela pessoa importante. Então, tem vários motivos para esse esquecimento temporário da reencarnação. Então, vamos lembrar aqui que é contado no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, um trecho interessante. Isabel era prima de Jesus, era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, elas ficaram grávidas mais ou menos no mesmo período, Isabel e Maria. E Isabel teve o filho João Batista e Maria teve o filho Jesus. E ainda com os filhos pequenos, Isabel foi fazer uma visita até Maria. Era uma casa muito pobre, humilde, e foi lá fazer uma visita, conversar, uma conversa muito agradável, elas eram muito simpáticas entre si. E vai dizer o seguinte, Isabel, o que me espanta é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações. Apesar da sua pouca idade, não raro procuro inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos.
Então, já que uma referência à época da infância de João Batista, também faz uma referência, né, a Jesus nesse texto, também demonstrava também características muito diferentes das crianças da época. E vai nos contar aqui justamente um dos reflexos dessa reencarnação que existe, porque quando nós reencarnamos, nós trazemos a bagagem da nossa evolução em alguma medida. Nos esquecemos naturalmente, né, do nosso histórico, da nossa memória, mas muitas vezes trazemos o potencial. E muitas vezes crianças muito pequenas já demonstram esse potencial evolutivo, que foi desenvolvido ao longo de milênios e milênios. Então, lembramos aqui o exemplo, né, do Pascal, que foi um matemático, físico, um filósofo, que aos 12 anos, sem ter livros e professores, ele conseguiu demonstrar, ou seja, conseguiu desenvolver até quase todas as proposições de Euclides, um grande matemático, sem ter aulas, que é muito difícil. Mozart, um grande músico, todos conhecem, que aos 5 anos falava o francês, o alemão e o latim. Aos 9 anos compôs sua primeira ópera. Então, são exemplos dessa bagagem que trazemos nessas nossas jornadas, e mesmo desde pequeno começamos a demonstrar nossas tendências, determinados conhecimentos, determinados pensamentos e ações. O filósofo, o pensador Stuart Mill, também muito conhecido no século XIX, aos 3 anos aprendeu o alfabeto grego, e muitos outros. O que projetou a Catedral de São Pedro, lá na Inglaterra, conhecido astrônomo e geômetra, ele é Christopher Wren. Ele também, aos 4 anos, desenvolveu um equipamento astronômico e dedicou ao pai em latim. Enfim, são muitos exemplos. Esses exemplos estão lá no livro Nascer e Renascer. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nos lembra esses exemplos. Então, é natural que espíritos que vêm com uma missão mais avançada, eles tragam e demonstrem desde pequeno determinadas tendências, no sentido que precisam para cumprir suas missões. E é interessante também que no livro Boa Nova vai contar um momento curioso, que após ter estado Isabel com Maria, na casa de Maria, terem conversado e dialogado, na manhã imediata, impartindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, ou seja, João Batista, pequeno, criança, iria partir junto com sua mãe, Isabel, iriam embora da casa de Maria, perguntou Isabel a Jesus, Jesus criança, com gracioso interesse: não queres vir conosco? Ao que o pequenino carpinteiro de Nazaré, porque ele já ajudava José, desde pequeno começou a ajudar José na carpintaria de José. Ao que Jesus respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Porque João, ele iria ser justamente o precursor, ele iria auxiliar a preparar a população daquela região para a chegada de Jesus. Então, Jesus, desde pequeno, já iria ali, com muita consciência e evolução, a explicar para a família com quem ele convivia as leis de Deus e, com muita profundidade, para quem pudesse captar as informações, o que estava a acontecer e o que iria acontecer. Então, vai nos contar lá no livro Paulo Estevão, conta a história de Paulo de Tarso nesse livro, é um belíssimo livro. Vai nos contar em um determinado momento que João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. Então, antes de começar, digamos, a falar com a população, os ensinamentos que João Batista veio trazer como precursor de Jesus, e de auxiliar nessa jornada, ele primeiro precisou, naturalmente, de uma meditação. E isso nos lembra a todos nós a importância da reflexão, de nós meditarmos, porque se o objetivo é nós evoluirmos, e essa evolução exige o autoconhecimento, refletir sobre nós mesmos,
refletir sobre as leis divinas, se estamos a seguir as leis divinas. É preciso, então, que nós dediquemos algum tempo para essas reflexões. É por isso que uma das propostas do Espiritismo é, se possível, pelo menos uma vez por semana, nós possamos fazer o Evangelho no lar, no nosso ambiente do lar, nós lemos um pouco do Evangelho, se tivermos outras pessoas a viver conosco, convidar para participar, se quiserem, se não quiserem não há problema. E ali nós fazemos a leitura, refletirmos, se possível dialogamos com quem participar conosco, e assim vai se fazendo essa meditação. Que a proposta do Espiritismo não é que não é que nós precisemos ir a um deserto para meditar. Nós podemos meditar onde estivermos. Onde estivermos. Temos hoje muitas condições e conforto para tal. Mas é preciso essa consistência, essa continuidade, essa frequência que vai nos burilando o pensamento, para quando nos depararmos com desafios, que os desafios vêm, são grandes, já tenhamos construído as bases sólidas. Porque depois que o desafio aparece, para construir as bases, é mais desafiante. Se antes dos desafios, das tempestades, nós vamos construindo passo a passo as bases sólidas, o castelo sobre a rocha e não sobre a areia, os desafios chegam e nós conseguimos superá-los. Com desafio, mas com força de vontade e persistência e solidez. Então, vai nos dizer também no livro Boa Nova que João, de fato, partiu primeiro a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Como Jesus havia dito, criança, a Isabel, João partirá primeiro. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia. Porque é curioso, como nos diz no livro Primícias do Reino, o Espírito Amélia Rodrigues, que João Batista se vestiu como Elias se vestia. Elias, muitos séculos antes, uma reencarnação de João Batista, se vestia justamente com a pele de camelo no corpo e em volta dos rins um cinto de couro. E ali, por volta do ano 29, ele iniciou o seu ministério, como nos conta Amélia, o Espírito Amélia. E ele com essa pele de animal, com um cajado tosco, ele se submeteu a uma série de austeridades, era muito austero, para tentar se preparar para a jornada. E ele, então, lembrou de momentos, por exemplo, conta-se aqui que teve momentos em que ele teve que se esconder em locais que os animais selvagens se escondiam, mas que nunca tinha sido atacado por estes animais. E uma característica que vamos ver de João Batista é que, lembrando aqui, naturalmente, que João Batista, o precursor de Jesus, se distingue de João, o evangelista, que é um dos discípulos de Jesus e que era o discípulo mais jovem, João, o evangelista, e que foi o único dos discípulos de Jesus que não foi, digamos, assassinado. Foi a morte natural de João, o evangelista. Só feita essa distinção, para que não fique dúvidas, então voltamos aqui a falar de João Batista, no sentido de que ele tinha um verbo forte, como nos diz o Espírito Amélia Rodrigues, no livro Roteiro de Libertação. Aquele verbo forte, quente, que chibateava as iniquidades, desnudando as impurezas morais da corrupção e do crime, nos redutos dourados. Então ele vinha trazer a verdade, mas uma verdade um pouco áspera, não tinha a delicadeza, o amor tão desenvolvido naturalmente, como Jesus, um espírito muito mais evoluído. Por isso que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Naturalmente, em palestras, eventualmente, referimos outros personagens da história da humanidade, mas sabendo sempre que o único modelo e guia da humanidade, em termos completos, é Jesus. Os outros podem ser parcialmente modelos em determinados aspectos. Então, ele tinha esse verbo forte, quente,
E ele, então, iria difundir ali ensinamentos muito interessantes. Mas com essa diferença de Jesus, como nos diz o Espírito Joana de Ângeles, nem a severidade, nem o ascetismo rude de João Batista Jesus tinha. Ou seja, ele era muito severo, dizia a verdade, mas a verdade de uma forma que às vezes machucava o interlocutor. Sentia machucado. E também muito rude. Então, é naturalmente que é importante vermos essa diferença, e é natural que tenha diferenças. Qualquer espírito comparando-se com Jesus, o governador espiritual do nosso planeta. E vamos lembrar, então, alguns ensinamentos aqui de João Batista, que esse precursor veio, de fato, trazer ensinamentos muito interessantes. E vamos já ver nesses ensinamentos aqui alguns aspectos da forma como ele dizia, como ele buscava auxiliar a população. E, de fato, muito auxiliou. Ele dizia assim, como consta lá no Evangelho de Lucas. Assim dizia as multidões que afluíam para serem batizadas por ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, as pessoas, muitas vezes ali, com muitos equívocos, e ele acabava por ser um tanto enfático. Produzi, portanto, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós. Ele já dizia ali, João Batista, um aspecto muito importante para todos nós, a importância do arrependimento. Porque no nosso processo evolutivo, nós vamos cometer erros. Após o erro, nós vamos nos arrepender. Após o arrependimento, nós vamos, então, expiar. Porque se fizermos um mal ao outro, pela lei divina, nós precisamos, então, sentir como é aquele mal. Não por uma maldade, uma penalidade cruel da divindade, mas porque isso vai realmente fazer nós experienciarmos para nunca fazer com o outro aquilo que nós fizemos. A experiência ajuda a percebermos, nossa, isso é tão ruim, não desejo isso a ninguém. Então, nós passamos por essa experiência da expiação. Mas, além disso, vem a reparação. Fizemos o mal, nós experienciamos a expiação, para não querermos fazer isso para ninguém, jamais. E depois vamos reparar a justiça completa, a justiça plena. Reparar aquele equívoco. Muitas vezes, aquele próprio espírito que nós fizemos o mal, vamos nos reencontrar, pode ser no ambiente familiar, em outro ambiente, e vamos ter a oportunidade ali de auxiliar. Muitas vezes, o desequilíbrio do outro pode ter sido causado por nós em uma existência anterior. Nós ficamos a nos queixar do desequilíbrio que o outro tem. Pode ter sido nós mesmos a causar, por uma infidelidade, por um abandono do filho, da filha, por um crime cometido, barbaridades, enfim. Então, é a oportunidade que temos com quem nos encontramos aqui nessa nossa jornada para cobrir os nossos pecados com amor, como ficou registrado pelo apóstolo Pedro. O amor cobre a multidão de equívocos que nós cometemos. Então, João Batista já lembrava a importância desse primeiro passo do arrependimento. Não estava a falar ainda da expiação, nem da reparação, do arrependimento, o primeiro passo, mas que é preciso para os passos posteriores. E ele dizia assim, não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, pois eu vos digo que mesmo destas pedras pode Deus levantar filhos para Abraão. Então já iria ali João, de forma muito enfática, dizer que não é nós dizermos que somos filhos de Abraão, ou filhos de Deus, ou filhos. É nós sermos benevolentes, fazermos o bem. Não é frases de genealogia, de vinculação genética, de ascendência, descendência, aparência social, status, riqueza. É a essência, fazermos o bem. Então, ele concluía, o machado já está colocado junto à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Um dos grandes ensinamentos aqui que João Batista
também nos deixou. Porque é importante que a nossa compreensão, os nossos bons sentimentos se realizem e transformem-se em frutos, possam prosperar nos ambientes que nós frequentamos no nosso dia a dia, nas diversas formas possíveis de nós fazermos o bem, a caridade. Muitas vezes, pela indulgência, vemos muitos erros naturalmente, para além dos nossos próprios erros, vemos erros também de todas as outras pessoas da humanidade, que é natural, estamos num processo evolutivo. Sermos indulgentes, não desejarmos o mal para essas outras pessoas, desejar que eles cresçam e evoluam. E perdoar as ofensas. Porque muitas vezes esses erros são contra nós. E essas ofensas nos testam no sentido do nosso amor sublime. Nós amamos a ponto de perdoar, de compreender que cada um vai oferecer o que pode naquele momento, mas que todos nós somos filhos do mesmo Deus e que estamos aqui para auxiliar. Esse auxílio pode ser muitas vezes com a indulgência e com o perdão, além de muitas outras formas. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: então, que faremos? Ele expôs aqui muitas informações importantes. Mas o que faremos? Perguntava a multidão a João Batista. E aí, João Batista continua no Evangelho de Lucas. Em resposta, João Batista diz: aquele que possui 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem possui comida, faça o mesmo. Ou seja, o precursor de Jesus já introduzir a importância de ajudar o próximo, auxiliar o próximo, preparar o terreno para que Jesus pudesse aprofundar mais, com sua forma sublime, seu amor sublime, os ensinamentos para toda a humanidade. Publicanos também vieram para ser batizados, publicanos que recolhiam os impostos, e disseram-lhe: mestre, que faremos? Disse-lhes: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Então, ali, muitas informações da ética, da moral, João Batista veio introduzir. Não exige mais do que o dever, do que é previsto pelas normas. E os soldados, da mesma forma, lhe perguntavam: e nós, que faremos? Disse-lhes João Batista: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentai-vos com o vosso soldo. Então, ali, João Batista já vinha, desde aquela época, nos lembrar algo que nos inquieta muito na humanidade. É uma insatisfação, muitas vezes, constante, com questões remuneratórias, financeiras. E como nos diz o Espírito Emmanuel no livro Vinha de Luz, é importante que aprendamos a ser gratos pelo que temos e refletirmos de uma forma profunda com as possibilidades que temos e sabermos que tudo o mais que temos em termos financeiros acresce em nossa responsabilidade. Então, o Espírito Emmanuel chega a nos lembrar isso, que quanto mais temos, e compreendemos isso a partir dos ensinamentos do Espiritismo, mais responsabilidade nós vamos ter. E acaba por até surgir uma maior inquietação. Temos mais agora, em termos financeiros, temos mais responsabilidades com o destino desse poder econômico. Porque, como consta no Livro dos Espíritos, foi perguntado: é suficiente não fazer o mal para evoluir? Não. É preciso fazer o bem no máximo das nossas forças. No máximo. E todo o bem que poderíamos ter feito e não fizemos vai ocasionar um mal. E seremos responsabilizados por esse mal. Ou seja, a omissão de não termos feito, nos esforçados a fazer o bem, nos vai comprometer. Então, ensinamentos muito profundos, João Batista já vinha nos trazer naquela época. Então,
vamos lembrar aqui justamente o tema, o ponto em que João Batista falou que é necessário ele crescer, Jesus, e João Batista diminuir. Então, lá no Evangelho de João, vai constar o seguinte: eles vieram até João Batista, ou seja, os seguidores de João Batista, foram até João Batista e lhe disseram: Rabi, que seria mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tu testemunhaste, ou seja, estão a se referir a Jesus, eis que ele batiza e todos vêm até ele. Natural, importante aqui explicar que o Espiritismo, os espíritos superiores que vêm, né, a partir das investigações de Allan Kardec, vem esclarecer muitas dúvidas que surgem a partir das leituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E por que João Batista fazia esse, digamos, batismo, molhava as pessoas no rio, na água, e Jesus também chegou a fazer logo no início? Por que ele fazia isso? Porque no Antigo Testamento tinha a previsão de que poderia ocorrer essa purificação pela água. Então, foi uma forma ali de ele, numa sociedade que seguia ao pé da letra o Antigo Testamento, eles poderem se identificar. Era necessário ali demonstrar, cumprir determinadas previsões que tinham no Antigo Testamento, para aquela sociedade realmente compreender quem eles eram. E mesmo assim, né, como sabemos, muitos não compreenderam nem João Batista, nem Jesus, naquela época. Então, era esse batismo que se fazia na água, era simbólico, mas que buscava justamente fazer essa transição das pessoas tão ligadas a aspectos externos para aspectos internos. Então, em resposta, João respondeu a esse questionamento dos seus seguidores sobre o fato de Jesus estar a batizar também. Aí João diz o seguinte: não pode um homem receber nenhuma só coisa se não lhe for dada do céu. Porque João sabia que Jesus fazia curas, dentre muitas outras demonstrações da sua evolução, também dos seus ensinamentos sublimes. Então, não pode o homem receber nenhuma só coisa se não lhe for dada do céu. Então, ali, aqueles atributos que Jesus tinha, ele estava a dizer aqui implicitamente que era vindo do céu. Vós mesmos, ou seja, vindo de uma esfera superior, vindo de um espírito evoluído, vós mesmos me testemunhais que eu disse. Ou seja, João Batista já dizia desde o início, nos seus ensinamentos: eu não sou o Cristo. O Cristo é aquele previsto para vir, o prometido. Mas que sou aquele que foi enviado adiante dele. E aí ele vai nos trazer essa seguinte comparação para entender qual é a relação de João Batista com Jesus. Ele vai dizer o seguinte: o que tem a noiva é o noivo. Aqui Jesus era o noivo. E a noiva era a humanidade. Jesus veio trazer os ensinamentos para a humanidade. Era a noiva, a humanidade. O amigo do noivo, que aqui é João Batista, que está presente e ouve, se alegra profundamente por causa da voz do noivo. Portanto, esta alegria se completou em mim. Então, João Batista vai explicar, ele está ali como um auxiliar, basicamente, do principal, que é Jesus. Jesus que veio trazer os ensinamentos mais profundos, os exemplos mais profundos para a humanidade. E ele se alegrava, que ele estava tendo a oportunidade de vivenciar aquilo. E, em vez de ter qualquer rivalidade, ele se alegrava pelaquele oportunidade de vivenciar os ensinamentos de Jesus para a humanidade.
E aí, João Batista complementa com a frase marcante: é necessário ele crescer e eu diminuir. Isso nos traz justamente uma reflexão sobre a importância de Jesus poder crescer em todos nós. Jesus vai crescer em todos nós na medida em que nós exercitarmos as nossas virtudes. Sermos mais caridosos, como Jesus nos ensinou, e acolher a todos na casa de Simão Pedro, as pessoas mais excluídas da sociedade, com doenças gravíssimas, doenças transmissíveis, não tinha cura, eram pessoas excluídas totalmente, ele acolhia aquelas pessoas e auxiliava. Então, é o amor máximo. Então, para Jesus crescer em nós e os nossos defeitos diminuírem, é preciso nós estarmos atentos aos nossos defeitos relacionados ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade. E nós, assim, podemos ler o Evangelho e refletir sobre o Evangelho, não como um texto aplicável aos outros, mas um texto a ser aplicado para todos nós. Porque muitos textos podemos ler, mas se nós não estamos abertos nos nossos sentimentos, no nosso pensamento, para a mudança interior, esse conteúdo sublime do Evangelho, essa água pura do Evangelho, vai entrar em um vaso, em um recipiente sujo de lama. E assim podemos ler, podemos pensar sobre o texto, mas sem essa abertura para a nossa transformação interior, esse texto se mistura com a nossa limitação de realmente mudar. E acabamos por alterar, deturpar, ver problemas apenas nos outros, quando o principal objetivo dessa nossa jornada atual é a mudança interior. Nós desencarnarmos, após a nossa jornada, melhores do que nós encarnamos nesta nossa encarnação atual. A vida continua, a vida não cessa, a vida é infinita, a vida principal é para além da nossa reencarnação atual. Mas temos aqui um objetivo muito importante, que é a nossa transformação interior. Então, João Batista vai nos lembrar dessa importância de Jesus crescer em todos nós e assim podemos ser mais felizes e cumprirmos assim os nossos objetivos nessa existência atual.